Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Ricardo, eu sou um dos sócios da Confere e essa é a nossa primeira aula de fluxo de caixa. Vai ser uma aula muito objetiva, bem prática mesmo, para que vocês possam sair dessa aula já entendendo muito mais sobre gestão financeira, quer que você esteja começando um novo negócio, você já pensando ainda, estudando, ou até se você já tem uma pequena empresa, um negócio de operação e quer melhorar a sua rotina e a sua gestão financeira. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, dá um like, dá um joinha, isso ajuda a gente a atingir o maior número de pessoas possíveis, para a gente poder ensinar finanças. E também comenta aí o que vocês acharem, se vocês tiverem mais dúvidas, isso ajuda a gente a preparar também novos materiais. A gente vai passar sobre 5 principais pontos dessa aula. Então, basicamente, o que é o fluxo de caixa, né? Para que serve, os principais erros. Então, a gente já vai começar falando dos principais erros que muitas empresas cometem na gestão do fluxo de caixa, a estrutura ideal de fluxo de caixa que você deve seguir e os 4 principais indicadores para você acompanhar todo mês no seu negócio, beleza? Esses 4 indicadores, são 4 indicadores apenas, eles vão te falar muito sobre a saúde financeira da sua empresa, beleza? Então, vamos lá, bem objetivo, sem muita enrolação, né? Para que serve o fluxo de caixa? O fluxo de caixa nada mais é do que o controle de todas as entradas e saídas do seu negócio, tá? Então tudo aquilo que entrou, saiu na sua conta bancária, do seu caixinha, onde você controla dinheiro, é o que a gente chama de fluxo de caixa, tá certo? Então basicamente você vai apurar tudo que entrou, né, tudo que saiu e ver se você teve um saldo positivo ou se não, se você está em um saldo negativo e talvez até precise, vai faltar dinheiro aí na sua empresa. Tá? Então, ele é um termômetro das operações aí, tá, do seu negócio. Para que serve? Conforme eu falei, é para você ter um mapa do que acontece na sua empresa. Tá? Então, tudo que entrou, tudo que saiu, como é que está a saúde financeira do seu negócio. Então, o fluxo de caixa, ele é o grande mapa para você saber se o seu negócio está indo numa trajetória positiva, né? Então se você está crescendo com a sua empresa, como é que estão os números, ou não, se você precisa aí alterar um pouco a rota do mapa, talvez mudar um pouquinho aqui, mudar um pouquinho lá, para que você encontre a direção correta, beleza? Então, é uma explicação bem tranquila, né? Então, basicamente, a gente vai computar tudo que entrou e saiu da nossa empresa, tá? É necessária organização, né? Então, tudo que entrou, tudo que saiu, mesmo aquilo que você trabalha com dinheiro, conta bancária, centavinhos que entraram, não importa, tá? O importante aqui é que a gente tenha a visibilidade de tudo que entrou e saiu da empresa, beleza? Não é fácil também, então já um primeiro ponto, não é fácil controlar o fluxo de caixa, exige muita disciplina e muita organização. Então ele é um hábito, você tem que construir isso pouco a pouco. A gente aqui na Confere, a gente atende mais de 40 mil empresas pelo Brasil e a gente sabe que muitas das pequenas empresas de fato não controlam mesmo, então não se sinta aí culpado caso você não controle ou não tenha um controle 100% eficaz. É um processo, normal, leva tempo, mas o retorno que isso te dá, a visibilidade, a segurança que você tem sobre estar no controle da sua empresa é muito bom, beleza? Bom, conforme a gente falou, então, para que você vai fazer o fluxo de caixa na sua empresa? A má gestão do dinheiro, tá, hoje, se você pegar aí algumas pesquisas do Sebrae, ela é a principal causa de mortalidade das empresas. Então, basicamente, você descasar, né, a sua receita. Então, quando a sua despesa é maior que a sua receita, ou seja, você está operando no negativo, muitas vezes é a principal causa de fechamento de empresas mesmo, tá? Ainda mais agora, nesse período que a gente está tão difícil aí de pandemia, é muito importante que você domine a gestão financeira para que você saiba exatamente o que você pode melhorar, né? Como você pode melhorar, ou às vezes você está com uma operação que está com um custo muito alto, onde está esse custo, e conseguir otimizando a operação do seu dia a dia. Beleza? Bom, 4 minutinhos aqui, só uma explicação teórica, mas vamos para a prática. Então, igual eu falei, a gente já passou pelo que é, para que serve o fluxo de caixa e vamos lá pelos principais erros que as pessoas cometem. Então vamos começar pelos principais erros, beleza? Eu baixei aqui na internet uma das planilhas aí, se você jogar no Google, né, planilha fluxo de caixa, provavelmente você vai cair nessa planilha aqui, e outras parecidas com essas, de fluxo de caixa, beleza? Deixa eu movimentar aqui para o lado da minha câmera, tá? E não tem nada de errado com ela aqui, tá? Então ela é uma planilha, já está pronta, já ajuda numa primeira gestão inicial, mas ela tem um primeiro grande erro na gestão do fluxo de caixa, que é o seguinte. Bom, como que funciona essa planilha aqui? Você tem aqui a parte dos lançamentos, beleza? Então, tudo que entra aqui e tudo que sai, a gente vai colocar aqui. Vamos colocar o saldo inicial, tá? O que é o saldo inicial? O fluxo de caixa, ele sempre tem que estar
batendo com o que você tem na sua conta bancária, beleza? Então, se você tem 1.000 no seu banco, tem que ter 1.000 no seu controle financeiro. E aí aqui o saldo final nada mais é do que a gente ajustar esse montante, né? Então, por exemplo, imagina que a gente está começando a controlar o fluxo de caixa hoje. Se tem R$1.000 lá na minha conta, eu vou colocar que meu saldo inicial é 1.000, e aí tudo que eu colocar de lançamentos, né, entrada, saída, o meu saldo sempre vai bater com a minha conta bancária, beleza? Então, eu vou colocar aqui, né, então, por exemplo, aqui a receita, despesa, né? Então, por exemplo, eu tive aqui despesa com estoque, por exemplo, fornecedores, né? Eu comprei lá um estoque, né? Então, imagina que a gente tem aqui uma pizzaria, né? Então, eu fui lá, comprei, por exemplo, farinha, né? Gastei lá R$50 de farinha, mesma coisa, né? A gente comprou hoje, beleza? Então, a gente está organizando aqui. E por que esse aqui, né? Eu digo que talvez não é a melhor maneira de você controlar o fluxo de caixa, porque ela tem uma estrutura aqui que basicamente vai falar para você receita e despesa, tá? Então, quando a gente vem aqui no acompanhamento, tá? Então a gente tem aqui o saldo, né? E aí a gente tem receita e despesa, tá? E aí a diferença, beleza? Qual que é o grande problema de vocês controlarem apenas receita e despesa, né? Igual você controla o extrato, tá? Para você controlar o fluxo de caixa, você precisa separar, tá? E aí vai exigir um trabalho de você categorizar todas as transações que acontecerem no seu negócio em 5 grandes grupos, beleza? Então, o fluxo ideal da gente categorizar um fluxo de caixa vai ser resultado com vendas, beleza? Custo variáveis, despesas fixas, investimentos operacionais e entradas e saídas não operacionais. Tá bom? Então, este é o modelo que a gente vai seguir, e é claro que agora eu vou explicar o que são esses modelos, tá? Mas este é o modelo que você deve seguir na gestão do seu fluxo de caixa, beleza? Por que você deve seguir este modelo? Então, vamos lá, né? Então, igual a gente viu aqui, tá? Nessa planilha, a gente só tem, basicamente, a gente tem categoria de receitas e despesas, e conforme a gente falou, né? A maneira correta da gente fazer um fluxo de caixa é receita de vendas, beleza? Custos variáveis, despesas fixas, investimentos operacionais, beleza? E entradas, saídas não operacionais, tá bom? Então, o que são cada um desses grandes grupos e por que a gente tem que controlar isso de maneira separada? Receita de vendas, bom, aí não tem segredo, né? Basicamente aqui você vai colocar tudo que você vendeu, tá bom? Então aqui vão entrar todas as entradas com as vendas da sua empresa, tá? Custos variáveis. O que são os custos variáveis, tá? Custos variáveis, eles são todos aqueles custos que você tem associado com a venda, tá bom? Então, de uma maneira simples de você pensar, é o seguinte: se eu não vender nada no mês que vem, eu tenho que pagar essa conta na minha empresa? Se a resposta for não, né, se você não tiver que pagar essa conta, provavelmente vai ser um custo variável, tá? Se você tiver que pagar, beleza? Então, todo mês eu tenho que pagar essa conta, ela vai ser uma despesa fixa, beleza? Então, o que são custos variáveis, o que são gastos comuns nesse sentido, né? Então, fornecedores, igual a gente falou, compra com estoque, né? Para você vender, você tem que ter estoque. Então, fornecedores são custos variáveis, impostos, certo? Quanto mais você vende, mais você paga de imposto. As taxas das maquininhas de cartão, né? Taxas de maquininhas de cartão, e boletos, e por agora Pix, etc. Então, essas taxas que você pagar na venda, tudo isso, quanto mais você vende, mais você paga. Frete, né? Então, por exemplo, você tem frete, embalagem, entrega, né? Custos por entregas, também é a mesma coisa, né? Quanto mais você vende, mais você paga. Comissão de vendedores é outro grupo. Tem algumas outras categorias, mas em geral tudo aquilo, tá? Então, tudo aquilo que é diretamente relacionado com a venda, beleza? Então, tudo aquilo, todos os custos, beleza? Então, só aqui a gente já tem uma primeira diferença, que a gente tem a receita de vendas, né, os custos variáveis, e, igual eu comentei aqui, a gente só tem a receita e despesas, beleza?
Por que a gente faz isso? E por que é muito importante vocês fazerem essa diferenciação no negócio de vocês? Tá? A gente vai entrar no nosso primeiro indicador que vocês têm que acompanhar todo mês, tá? Que é a margem de contribuição, beleza? Eu estou mudando as telas aqui, tá? Só fazendo um merchan. Essa aqui é a plataforma da Confere, né, que eu sou sócio, né, igual eu comentei no começo. A gente já tem isso pronto, essas categorizações, o cálculo dos indicadores, mas aqui o intuito é muito mais que você entenda fazer o fluxo de caixa e possa fazer, independente da ferramenta que você use, se é a Confere, se é outro sistema que te permite categorizar, se é pelo Excel, se é até no caderninho, tanto faz. O importante aqui é que você faça o fluxo de caixa certo e consiga controlar a gestão financeira do seu negócio, tá? Então, o que é a margem de contribuição? Voltando, né, o que é a margem de contribuição? Eu vou sempre adicionando as linhas para que vocês possam entender a estrutura que a gente vai montar, tá? Então, margem de contribuição, ela nada mais é do que a diferença das vendas, né? Então, por exemplo, né, vamos aqui, março. Tá? Então, suponhamos que a gente vendeu 10 mil reais hoje, certo? Então, nada mais é a margem de contribuição do que a diferença entre as vendas e os custos variáveis. Tá? Então, vamos lá. Então para vender esses 10 mil reais, por exemplo, a gente gastou 2 mil com fornecedores, 600 reais com impostos, né, 300 aqui com as taxas de maquininhas e a gente gastou também 100 com entrega, beleza? Então, a gente teve todos esses custos aqui, tá? Então, no total, deixa eu só colocar aqui para vocês entenderem, tá? Custos variáveis. A gente vai ter aqui 3 mil reais de custo variável, tá? Então, o que é a minha margem de contribuição? Tá? Muito importante vocês fixem esse conceito. A margem de contribuição é o quanto sobra, de fato, das vendas de vocês quando vocês tiram todos os custos associados com a venda. Tá? Ou seja, se a gente for fazer aqui uma matemática simples, né, nada mais é do que 10 mil e a gente tira esses 3 mil da venda. Então, sobrou para a gente 7 mil reais, ou mais conhecido como 70%. Tá bom? Deixa eu colocar aqui, né? 70%. Beleza. E por que é importante que vocês tenham esse número em mente, tá? Isso é muito importante, principalmente para quem é de varejo, vende produto. Isso aqui é a chave da rentabilidade do negócio de vocês. Serviço é um pouquinho diferente, a gente fala mais depois, você que é prestador de serviço, mas aqui é varejo, no caso, que mexe muito com estoque. O que esse indicador diz, basicamente é o seguinte: a cada R$1 que você vende, ou R$1.000, ou 10 mil reais que você vende, o que sobra de fato para a sua empresa é 70%. Por quê? 30%, ou seja, 30 centavos, 300 reais, 3 mil reais, você gasta para vender. Ou seja, para eu vender R$1.000, né, para eu vender 10 mil reais, eu vou gastar esses 3 mil reais. Tá? Ou seja, me sobra 7 mil reais. Então, quando você pensar em assumir uma despesa, né? Então, por exemplo, você quer aumentar o número de funcionários da sua empresa, beleza? Então, você quer contratar mais uma pessoa. E aí, suponha que essa pessoa tenha um salário de 2 mil reais. Você não pode, tá? Então, preste atenção, você não pode pensar que, se eu preciso de 2 mil reais, é só eu vender 2 mil reais a mais. Não, isso está incorreto. Por quê? Porque se você vender 2 mil reais, 30% vai ser usado para que você possa vender. Então, você vai ter esse custo de estoque, você vai ter o imposto, a taxa da maquininha. Então, na verdade, o que você tem que calcular, sempre que você for fazer uma nova despesa fixa, é, na verdade, calcular com a margem de contribuição. E aí a gente vai fazer uma continha que talvez algumas pessoas podem ficar um pouquinho mais confusas, mas ela é muito simples. Então, imagina, se a gente quer, né, assumir uma nova conta de 2 mil reais, você precisa faturar, tá? Você precisa faturar R$2.857. Tá entendendo a diferença?
Então você precisa faturar muito mais do que R$2.000 para pagar uma conta de R$2.000, tá? E aí, explicando aqui a continha que eu fiz, ela é muito simples. Eu peguei o valor da minha despesa fixa e dividi pela minha margem, tá? Então, basicamente, ela é uma regra de 3, né? Então, se eu quero pagar R$2.000 e R$2.000 ele tem que ser os 70%, né? Quanto que eu tenho que vender? Quanto que eu tenho que vender aqui, né? E isso aqui é 100%. Então, é basicamente uma regra de 3, né? Então, a gente divide 2.000 pela margem e aí a gente descobre, né? Então, a gente descobre aqui o quanto que a gente precisa faturar para, de fato, pagar essa nova conta. E aí, a margem de contribuição é muito importante porque todas as contas, tudo aquilo, aluguel, né? Então, você quer mudar para um espaço maior, você quer comprar uma máquina nova, um fogão novo, uma estrutura nova, investir em um carro para sua empresa, você quer investir de alguma maneira em alguma conta fixa, né? Ou seja, algo que você tem que pagar todo mês. A margem de contribuição vai te dizer exatamente qual que é o incremento das suas vendas, né? Então, quanto você tem que aumentar as suas vendas para que você possa pagar essa nova despesa. E aí, entenda que quando a gente começa a entrar nesses detalhes, né, de margem de contribuição, das despesas fixas, a visão do fluxo de caixa ela fica muito diferente. Então, por isso que é importante que você entre de fato no detalhe e não controle apenas entradas e saídas, tá bom? Então, seguindo aqui, a gente teve receita de vendas, tudo que eu vendi, custos variáveis, todos os custos que são associados direto com a minha venda. Quanto mais eu vender, mais eu pago, quanto menos eu vender, menos eu pago. Então, fornecedor, imposto, taxa de maquininha, frete, embalagem, comissão de vendedor, etc. Disso a gente vai calcular a margem de contribuição, tá? Basicamente é um menos o outro, tá? Então eu vou até deixar sempre pintadinho aqui de cinza, para que vocês possam ver o que são os indicadores, tá? Então esse é o nosso primeiro indicador que vocês têm que ver todo mês na empresa de vocês. E depois aqui da minha margem de contribuição, a próxima etapa do meu fluxo de caixa é a gente deixar registrado tudo aquilo que é despesa fixa. Então, se o custo variável varia com a minha venda, a fixa não, ela é uma despesa fixa. Então, eu posso vender mais, posso vender menos, ela sempre vai ser igual e eu vou ter que pagar ela todo mês. E por isso é muito importante que a gente tenha, de fato, noção qual é o nosso custo fixo mensal e calcule com base na margem de contribuição a nossa meta de vendas, quanto que a gente precisa vender, etc. Tá? Então, o que são despesas fixas? Ricardo, o que são as despesas fixas? Bom, fica um pouco mais claro, né? Aluguel, né? Aluguel é uma despesa fixa, a gente tem que pagar todo mês aluguel ali do nosso espaço. Salários, né? Uma grande conta fixa, salários. Conta de água, luz, né? Água, luz, internet, por exemplo, é uma outra conta fixa. Tem diversas contas fixas aí no dia a dia. Por exemplo, contabilidade é uma conta fixa que a gente tem todo mês. Só sistemas, né? Então contabilidade, por exemplo, sistemas, mensalidades em geral, tá? Então tudo isso a gente vende mais ou menos, a gente vai ter que pagar todo mês. Então, seguindo aqui o nosso exemplo, né? Então, em março a gente vendeu 10.000, a gente teve 3.000 de custo variável, e aí a gente vai colocar aqui, tá, as nossas despesas fixas. Então, imagina lá, 1.500 de aluguel, por exemplo, 3.000 aqui de salário, 200 aqui de água, luz, internet, 200 de internet, de contabilidade e 300 de sistemas, mensalidades, etc. Tá? Então vamos somar tudo aqui. Vamos lá, soma, tá? Essa soma é só uma fórmula do Excel, beleza? Coloquei soma aqui as cédulas, somou tudo, tá? Deixa eu só formatar aqui como dinheiro. E, bom, 5.200, tá? Então, 5.200 de despesa fixa, beleza? E aí, a gente vai chegar agora no nosso segundo indicador, tá? E qual é esse indicador? E ele é o arroz com feijão da sua empresa, tá? Esse é o arroz com feijão. Beleza? Brincadeira. É a nossa geração de caixa operacional, beleza? Então, este indicador aqui é quem vai falar se a nossa operação, tá? Então, se a operação do dia a dia, ela tá positiva ou não. Então, por isso que ela é o arroz com feijão, tá?
Então, seguindo aqui, como é que a gente calcula a geração de caixa operacional? A gente vai, basicamente, continuar aqui a subtração. Então, a gente vai continuar tirando aqui da nossa receita de vendas, né? Então, a gente vai pegar aqui a margem de contribuição, que é vendas menos custos variáveis. A gente vai deixar a margem de contribuição, né? O quanto lhe sobra. E a gente vai tirar as despesas fixas, beleza? Vou colocar aqui. Deixa eu só colocar menos em tudo aqui, que eu não coloquei. Tá. Beleza, só para a gente acertar aqui. Beleza. Então, sobrou para mim, né, R$ 1.800. Tá? Então, de 10 mil, me sobraram R$ 1.800 na minha operação. De novo, esse é o arroz com feijão da sua empresa. Tá? Então, isso aqui é o que vai sinalizar se a sua operação, basicamente, ela está rentável ou não. Tá? Então, vou colocar aqui para que vocês possam fixar, né? Todos os custos fixos, independente do volume de venda. Né? E vou colocar aqui também a geração de caixa operacional. Deixa eu colocar aqui o quanto me sobra das vendas ao tirar os custos variáveis e as minhas despesas fixas. O meu arroz com feijão. Tá? Então vou deixar aqui. Só para vocês também terem ideia, né, dos indicadores. Tá? Então, beleza. Tá? Então, o que significa aqui? R$ 1.800. Tá? Esses R$ 1.800, por que ele é o arroz com feijão? Tá? Ele, de fato, é o quanto sobra para que você possa investir, basicamente investir, e pagar, por exemplo, crédito, juro, algum tipo de empréstimo que você tenha feito, multa, atraso. Então, isso aqui é o que vai nortear aí a tomada de decisão financeira da sua empresa. Você pode pegar isso aqui, 1.800, por exemplo, e colocar aqui como lucro, distribuir como prolabore. Então, não tem problema nenhum, tá? Mas é importante que você, de fato, né, invista ou distribua lucro ou pague algum tipo de multa, empréstimo, de acordo com o que de fato te sobra, tá? Até falando nesse ponto, o Prolabore, tá? Então, uma dúvida muito comum que muitas pequenas empresas têm, e o Prolabore? O Prolabore vocês podem e devem colocar isso como despesa fixa, tá? Principalmente para empresas menores. Então, se você está começando o seu negócio agora, coloque o seu Prolabore como despesa fixa, tá? Então, imagina aqui, vamos colocar aqui, que eu vou... vamos colocar o Prolabore aqui. Então, imagina que o meu Prolabore seja R$400, tá? Então, já deixa ele aqui como despesa fixa, porque... menos 400, né? 400, porque para você já ter isso já como certo, tá? Então, você precisa de fato, sempre colocar o seu Prolabore, né? Ter isso fixo no seu negócio e aí o que sobrar, e conforme você for investindo mais na empresa, ou se você quiser até mesmo pegar, distribuir isso como um lucro para você e para os sócios, não tem problema, né? O excedente, mas sempre coloque o mínimo ali, o seu Prolabore ideal, aqui já na despesa fixa, tá bom? Da geração de caixa operacional, então voltando aqui, da geração de caixa operacional, a gente vai gerar dois indicadores também muito interessantes, tá? Muito interessantes, que é o nosso ponto de equilíbrio, tá? Então vamos lá, deixa eu ver aqui, ponto de equilíbrio. Beleza? Então, o que é o ponto de equilíbrio? É o mínimo que a gente precisa vender para pagar as nossas contas mensais, tá? Então, tudo aquilo que é fixo. Então, por exemplo, se aqui, tá? As nossas despesas fixas, elas são R$ 5.600, como que a gente vai calcular o mínimo que a gente precisa vender para pagar isso, tá? Então, se a cada 10 mil me sobra 7 mil, ou seja, 70%, o que a gente vai ter que fazer é dividir os 5.700, beleza? 5.700, a gente vai dividir pela margem. Então, dividindo 5.600 por 70%, a gente vai descobrir o quanto que a gente precisa vender, né, para pagar esses 5.600, beleza? Eu vou só multiplicar por menos 1 aqui, só para não ficar negativo, mas a gente precisa vender 8.000 para pagar 5.600, tá? Então, seguindo a lógica, quando a gente vende 8.000, descontando os nossos custos variáveis, vai sobrar 70%, e esse 70% ele é exatamente os 5.600. Tá? Então isso aqui é muito interessante, porque imagina que você
sabe disso, né? E você sabe exatamente o quanto que você precisa vender para você pelo menos ficar no 0 a 0, né? Não ficar negativo no mês, tá? Então, se a gente quiser destrinchar isso, né? É 8 mil. Aí, então a gente pode, por exemplo, fazer isso meta por semana, né? Então a gente divide por 4, né? Então a gente precisaria vender aí R$ 2.000 por semana. Ou então, aí dependendo, tá? Vamos pegar aqui que você abre de segunda a sábado, por exemplo, 6 dias na semana, tá? A gente precisaria vender aqui, dividir de novo por 6, R$ 333, tá? Por dia, para que a gente possa, de fato, bater esses R$ 8.000 e ficar despreocupado que a gente vai conseguir pagar todas as contas do mês, tá? Então, essa também é uma forma de você calcular as metas de vendas aí da sua empresa. Então, vendi R$ 333 no dia, opa, beleza, já estou ali na minha meta diária, né? O que vier a mais é ótimo, mas já cumpriu o meu objetivo do dia, tá certo? Então, o ponto de equilíbrio é muito importante para que vocês saibam se vocês estão acima ou abaixo dele ao longo do mês, tá? E aí, lembrando, né, aqui na Confere a gente já faz esse cálculo automático, conforme vocês vão preenchendo, a gente já calcula isso automático para vocês. Tá? Seguindo aqui, a gente tem outras duas categorias, tá? Que são os investimentos operacionais e as entradas e saídas não operacionais, beleza? Então, o que são os investimentos operacionais? De fato, são investimentos, né? Então são investimentos que você vai fazer, e você irá fazer, para crescer ou alavancar o seu negócio, tá? Ou alavancar o seu negócio, beleza? Que tipos de investimentos são esses? Então, por exemplo, você investimentos em marketing, é um investimento, né? Você comprar mídia, fazer algum tipo de campanha de marketing, é um tipo de investimento. Você, por exemplo, investir em treinamento, em consultorias, né? É um tipo de investimento que você quer melhorar o seu conhecimento ou o conhecimento do seu time, né? Então é um tipo de investimento. Investimento em ativos físicos, né? Então investimentos em ativos físicos, ou seja, compra de equipamentos, carro, né? E outros tipos de ativos, tá? Também a mesma coisa, né? Você investe, né? Então, qual é a lógica por trás do investimento? Você investe aqui, né, no marketing, em treinamento, em ativos físicos, porque você espera um retorno futuro. Então, se, por exemplo, a gente investe mais em marketing, a gente espera que quanto mais a gente investir, mais a gente vai vender, tá? E aí vocês vão ver que pode ser até que na empresa de vocês, né? E aí, seguindo aqui o exemplo, né, então imagina, a nossa operação está positiva, né? Então, em tese, sobra para a gente R$ 1.400, né? Mas a gente quer ser mais agressivo, por exemplo, no marketing. Então a gente vai investir R$ 3.000, né, no mês, certo? Então a gente ficaria negativo, né? 3.000 menos 1.400, aqui essa conta começaria a ficar negativa. Mas não tem problema, porque eu estou investindo, eu espero um retorno futuro daquilo. Pode ser que eu gaste, né, um pouco das minhas reservas, do quanto que eu tenho no meu banco, mas tudo bem. A minha operação ela está ajeitada, eu não tenho problema na minha operação. Estou investindo mais agora para eu ter um retorno futuro. E aí, caso eu precise, beleza, eu cancelo os investimentos em marketing, né? Cancelei ele e a minha operação ainda está redonda, ainda me sobra aqui 1.400, tá? Então, por isso que é importante vocês, tudo aquilo que for investimento, ou seja, vocês esperam um retorno futuro, né? Marketing, eu quero vender mais, treinamento, consultoria, eu quero gastar menos, quero otimizar um produto meu, melhorar a qualidade do meu serviço, né? Então, também aumentar seu preço, esse tipo de coisa, ativo físico, né? Quero produzir mais, quero ter mais entregas. Então, tudo aquilo que você investe para ter um retorno futuro, é importante que a gente categorize aqui, tá? Em investimento operacional, beleza? Então, aqui seguindo aqui o exemplo, né? Então, vamos lá, a gente é bem conservador aqui na nossa empresa, a gente investe pouquinho em marketing, tá? Só 200 em marketing, por exemplo, 100 aqui também em treinamento e consultoria, e estamos pagando a parcela de um carro que a gente comprou, então 150, beleza? E aí, meus caros, a gente vai chegar no nosso terceiro indicador, que ele é aqui de fato, tá? O nosso resultado operacional. Aí sim, descontando até os investimentos, o quanto de fato sobra, tá? Do meu caixa aqui na minha empresa, beleza? E junto dele, a gente também vai ter um novo ponto de equilíbrio, tá? Que é o ponto de equilíbrio com os investimentos, tá? Então, se vocês lembrarem, deixa eu colocar aqui a 3, né? Vamos
Vamos juntar essas duas cédulas aqui. Eu não lembro como junta, mas tudo bem. Esses aqui são o terceiro. Esse aqui, né, é o segundo, tá? O gestão de caixa de equilíbrio. E este aqui é o nosso primeiro, tá? Se vocês lembrarem, né, o ponto de equilíbrio, a gente basicamente dividiu, né, as nossas despesas fixas pela nossa margem de contribuição, né, ou seja, o quanto me sobra da venda. Aqui, com os investimentos, vai ser muito parecido com o anterior, só que a gente vai agora incluir os investimentos operacionais nessa conta, tá bom? Então, vamos lá, ó, investimentos aqui operacionais, né, vamos somar aqui, certo? E aí, o que a gente tem aqui? A gente vai somar, né? Então, 5.600, a gente vai somar com 450, então isso aqui vai dar, né? O nosso total de custo vai dar 6.050. E aí, a gente vai dividir pela nossa margem, tá? Então, de volta lá pelo 70%. Então, tudo que eu faturo me sobra 70%, né? Ou seja, faturar 100 não é faturar 100, faturar 100 na verdade é 70, então a gente vai dividir pela nossa margem. E aí, eu chego aqui no meu ponto de equilíbrio com os meus investimentos, né? Então, para eu pagar as minhas despesas fixas, né, eu tenho que vender 8.000, tá? Vou até colocar para cá, para ficar mais fácil. Não, vou deixar aqui mesmo, não tem problema. Então, para a gente pagar essa conta de 5.600, né, a gente tem que faturar 8.000. E agora, se a gente adicionar aqui os custos, né, os investimentos operacionais, ou seja, para a gente pagar esses 6.050, a gente tem que vender 8.642, né? De novo, a gente tem que faturar mais que esses 450, né? A gente tem que faturar, na verdade, 642 para pagar esses 450, tá? Então, vamos lá, total de custos. Vou adicionar aqui, e a gente tem o total de custos 6.050, a gente dividiu esses 6.050 pela nossa margem. E aí a gente chega no nosso resultado operacional. Nosso resultado operacional, né? Opa, esqueci aqui só um total de custos, né? Deixa eu tirar daqui. Deixa eu colocar aqui para baixo, tá? Total de custo. Nosso total de custos fixos mais investimento, tá? Que eu não peguei aqui, eu esqueci do custo variável, tá? Então, o nosso total de custo, deixa eu colocar aqui mais uma aqui. O nosso total de custos, né? Então, se a gente faturou 10.000, a gente gastou aqui 3.000, 5.600 e 450. Então, a gente gastou 9.050 e aí sim, a gente chega no nosso resultado operacional, né? Que aí de fato é o resultado da nossa operação, descontando até os investimentos. Ou seja, para cada 10.000 que eu faturo, me sobra 950. Ou seja, se a gente for calcular aqui, né, uma margem percentual, vai dar aí 9,5%. Então, a gente tem aqui de lucro nessa operação, tá? 9,5%. Para por aí? Não para por aí. Tem uma última parte, que aí elas são as entradas e saídas não operacionais, tá? E também é importante que a gente categorize elas, tá? Aqui é o final da nossa operação. Então, tudo que é da nossa operação mesmo, ela vai até aqui, tá? Até o resultado operacional. Mas existem outros fatores, tá? Que eles podem influenciar o seu caixa e que não estão atrelados à operação, que são as entradas e saídas não operacionais. Tá? O que elas são? Então, conforme eu for digitando, vocês vão entender. Então, por exemplo, antecipação. Né? Antecipação de recebíveis. Então, suponha que você vende lá com suas maquininhas e você antecipa aquele valor, né? Não necessariamente você vendeu mais, tá? No mês. Basicamente, você antecipou, né, o que você tinha para receber e recebeu aqui. Então, por exemplo, se você usar um controle só de entradas e saídas, né? Ou seja, só receita e despesa, igual tá aqui, né? Venda, juros e tal. Isso aqui vai somar como se fosse a entrada do mês, só que, na verdade, você só antecipou. Então, não é a sua operação. Por isso que é importante a gente separar isso da sua operação de fato. Então, a antecipação, ela vai impactar seu caixa. Pagamento de empréstimo, né? Mesma coisa. Então, você foi lá, tanto pagamento quanto recebimento, né? Então, receber, né? Aqui, quando a gente pega o empréstimo, né? Então,
entrada do empréstimo, né, o empréstimo em si. Então, por exemplo, a gente foi lá e pegou 10 mil de empréstimo, ele vai entrar aqui 10 mil, e o pagamento, né, as parcelas. Então, a mesma coisa, ela vai saindo todo mês. Então, isso aqui também influencia no seu caixa, mas, de novo, não faz parte da sua operação, né? Então, suponha que a gente pegou um empréstimo, né? Então, por exemplo, a gente está pagando R$500 de empréstimo todo mês. Beleza, ó, minha operação gera 950 e eu tenho dinheiro para pagar esse empréstimo, né? Agora, o problema seria se a gente pagasse aqui 5 mil e gerasse apenas 950. Né? Aí o buraco é um pouco mais embaixo, a gente tem que entrar em contato com o banco, tentar renegociar essa dívida, ver se a gente consegue abaixar esse juro, ou se não, o que a gente tem que cortar de custo aqui, aumentar de venda, aumentar a margem, tá? Então, por isso que é importante a gente separar. Tá? Então, antecipação, empréstimo, pagamento de empréstimo, a distribuição de lucros, né? Então, distribuição de lucros para os sócios, mesma coisa, né? Você vai distribuir isso para os sócios, então vai sair do caixa da sua empresa e vai para a conta dos sócios, mas é importante você deixar aqui. E pagamento de multas, juros, esse tipo de coisa que também, às vezes, tem alguma multa, algum tipo de juro, você coloca aqui, mas não é da sua operação. Tá? Então, vamos só para a gente terminar o exemplo aqui. E agora sim, a gente termina resultado líquido. Tá? Agora sim, a gente termina o nosso fluxo de caixa. Né? Então, o resultado líquido nada mais é do que a gente pegar o que sobrou aqui do nosso resultado operacional e tirar tudo que for entrada ou saída no operacional, tá? Então, vamos colocar aqui. Beleza? E aí, tá aí. 450, este é o resultado líquido da nossa empresa. Tá? Então, deixa eu só colocar aqui, ó. Então, aqui é resultado líquido e tá pronto o nosso fluxo de caixa. Então, a gente fez aqui já um modelo bem mais detalhado, né? A gente passou até um pouquinho, 40 minutos, mas é um modelo que a gente aconselha muito que vocês sigam na empresa, vai dar clara visão do fluxo de caixa da empresa de vocês e você consegue analisar muito melhor. E agora, nas próximas aulas, a gente também vai entrar em mais detalhes em como vocês analisarem, aonde vocês mexem para que vocês possam melhorar o resultado de vocês, mas antes de tudo, vocês precisam ter isso aqui tudo muito bem categorizado, tá? De novo, dá trabalho, mas assim, uma vez que você pega ali no jeito, 7 dias, ali, uma semana, o que dá mais trabalho é o começo, tá? O começo, assim como qualquer hábito, é igual ir na academia, né? O primeiro dia é mais difícil, mas depois que você vai fazendo, todo dia, você vai gastar pouco tempo, 15 minutos a mais antes de começar o dia ou depois do dia, você finaliza isso e você tem plena visão de como está indo a saúde financeira da sua empresa, tá certo? Um ponto muito legal aqui, tá? Que eu acabei me esquecendo, tá? de mostrar, também como a gente calcula a meta de vendas. Então, como é que a gente faz para ter mais lucratividade aqui na empresa, tá? Então, como que a gente faz aqui a lucratividade, né, a meta de venda da empresa? Esse é um a mais, a gente vai passar nas próximas aulas, mas, então, como que a gente chegou aqui, tá, em um ponto de equilíbrio com os investimentos, ou seja, né, a nossa meta de venda para pagar aqui as minhas despesas fixas e os meus investimentos operacionais de 8.642. E se eu quisesse, por exemplo, aumentar aqui a nossa lucratividade, ao invés de ser 9,50, por exemplo, aumentar ela para ter mais 20% de lucratividade. Como que a gente faz? Né? A gente pode também, tá? Ponto de equilíbrio com lucratividade. A gente pode também dividir, tá? Então, dividir aqui este valor que é o nosso total de custo fixo, o investimento, só que ao invés de a gente dividir apenas pela margem, tá? Então, se a gente dividir pela margem, vai dar de novo, tá? Os 8.642, tá? Só puxar por menos um aqui, para ele ficar positivo. Ao invés da gente dividir isso pela margem, a gente pode retirar aqui, tá? Colocar o menos e colocar o quanto que a gente quer de lucratividade. Então, por exemplo, se a gente quiser ter mais 20%, o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar menos 0,2, tá? Que é menos 20%. E aí, ele já vai calcular para mim com uma margem menor, né? Como se, ao invés da gente, por exemplo, dividir por 0,7, dividir por meio nesse caso. E aí, a gente, ao invés de dividir isso pela margem, né? A gente
coloca aqui menos 0,2. O que a gente está fazendo no fim? No fim, a gente está como se a gente estivesse reduzindo a nossa margem, ou seja, quando a gente reduz a nossa margem, a gente precisa vender mais para pagar as nossas contas, né, porque em tese vai sobrar menos, mas é como se a gente adicionasse aqui, né, então a gente tivesse mais um custo variável escondido, que é do lucro. Né, então, a gente basicamente colocaria aqui, né, o lucro. Tá? E aí a gente contabiliza isso e a gente consegue chegar no nosso ponto de equilíbrio com lucratividade. Né? Então, se a gente vendesse 12.100, olha que bacana. Vamos mudar, tá? E os 10 mil para 12.100. Então, alterou aqui os indicadores, né? Ó, aumentou a nossa lucratividade nos 20% que a gente falou. Né? Então, tá aqui, ó, 25 e 21, tá? Na verdade, só um momento. Na verdade, não aumentou. Deveria ir para 29. Aí, beleza. Beleza? E aí a gente tem aqui os 20%, tá? Então essa aqui é a estrutura que você deve seguir, tá? E esse é o resultado líquido aqui, é o quarto indicador, né? Então a gente fechou os indicadores também que você tem que acompanhar todo mês, tá? Recapitulando, margem de contribuição, que é a diferença entre a sua receita de vendas e os seus custos variáveis, ou seja, tudo que aquilo é relacionado com a venda. O segundo é a geração de caixa operacional, né? Ou seja, receita de vendas menos custos variáveis, menos despesas fixas, né? Lembrando, despesas fixas, todos aqueles custos que você tem que pagar todo mês, independente da venda. Daqui vocês conseguem calcular o ponto de equilíbrio, que é o mínimo que vocês precisam vender para pagar as despesas fixas. Tá? Como se calcula? Divide as despesas fixas, né, 5.600, pela margem de contribuição. Tá? Deixa eu botar aqui para 10 mil, só para a gente botar no 70%. Então, dividido pela margem de contribuição, que é o quanto sobra da venda, e aí a gente vai chegar no ponto de equilíbrio. Tá? Aí a gente vai ter a receita operacional, né? Aí sim, aqui é o arroz com feijão, aqui de fato é a sua operação, ou seja, além do custo variável, da despesa fixa, a gente também vai descontar os investimentos que vocês fizerem na empresa de vocês, né? E aí é o quanto sobra da receita de venda, né? Que vocês também podem fazer um novo ponto de equilíbrio, que aí ao invés de ter apenas as despesas fixas, vocês também incluem os investimentos, né? Então aqui ó, 5.600 mais 450 vai dar esses 6.050 e de novo divide pela margem, ou seja, o mínimo que eu preciso faturar para pagar até os meus investimentos é 8.642. E, por último aqui, as entradas e saídas não operacionais. Tá? Então, tudo aquilo que não tem a ver com a operação de vocês, né? E aí, que mais que impacta o caixa. E aí a gente fecha, de fato, aí no resultado líquido do mês, sobrou aqui R$450 na nossa empresa. Beleza? E aqui só fazendo, né, confere, né, a plataforma que a gente criou aqui. Você já tem tudo isso automático, né? Então você pode já preencher isso aqui, é bem simples, né? Você preenche aqui, então você vem aqui, ó, cadastrar lançamentos, já coloca a entrada e saída. Vocês podem também importar o extrato bancário e aí só categorizar o extrato bancário, é o jeito mais rápido de vocês preencherem o fluxo de caixa na empresa de vocês. Então, ó, só vem aqui, ó, vai preenchendo, né, a categoria. É uma receita com vendas, é empréstimo, é aporte, né? Então, só vocês colocarem, né, é 1.400 aqui, é fornecedor, né, comissão de venda, já tá tudo categorizado também, bem simples, se vocês quiserem usarem na empresa de vocês. E também conseguem acompanhar aqui os gráficos, como é que vai o crescimento, os indicadores, né, que a gente falou, já calculados automaticamente. Beleza? Espero que tenham aproveitado a aula. Se vocês gostaram, deixem o like, por favor, compartilhem também e postem aí nos comentários o que mais vocês querem aprender, dúvidas que vocês tiverem, porque a gente vai dar sequência aí e fazer um curso gratuito para gestão financeira e fluxo de caixa e que vocês possam crescer cada vez mais na empresa de vocês. Beleza? Então, obrigado e até mais!